Você não vai acreditar no que Pulgar disse sobre Bruno Fux e sobre toda a polêmica envolvendo a sua não expulsão naquela final épica entre Flamengo e Palmeiras. Se você achava que já tinha ouvido de tudo quando o assunto é Libertadores, prepare-se porque os bastidores dessa história são ainda mais explosivos do que você imagina. O clima esquentou, as atenções estavam voltadas para cada movimento dentro de campo, e um simples lance foi capaz de incendiar discussões no Brasil inteiro. Mas o que Pulgar falou nos bastidores é simplesmente inacreditável e coloca uma nova luz em tudo aquilo que a torcida pensava saber. Então, segura essa ansiedade, porque o que você vai ouvir agora sobre as notícias do Flamengo pode mudar completamente a sua visão daquele jogo histórico e da postura do nosso volante rubro-negro. Agora, antes de revelar cada detalhe dessa declaração surpreendente, eu já vou pedir para você garantir sua vaga entre os verdadeiros apaixonados pelas notícias do Flamengo. Se inscreve agora no canal e ativa as notificações. Só assim você vai ouvir sempre em primeira mão tudo o que rola nos bastidores do Mengão, sem perder nada das análises, revelações e polêmicas que sacodem o universo rubro-negro. Não marca bobeira. Clica aí, porque quem é Flamengo de verdade não pode ficar de fora do canal mais quente de notícias do Flamengo do YouTube. Aqui você está sempre na frente, acompanhando todas as novidades e bastidores que só os mais apaixonados vão ouvir. Agora vamos direto para o momento mais tenso daquela noite em Lima, onde cada dividida valia um título e cada detalhe podia decidir o rumo de uma final de Libertadores. O lance aconteceu aos 29 minutos do primeiro tempo. Pulgar, com toda a sua garra e intensidade, foi para cima de Bruno Fux em uma disputa que fez o estádio inteiro prender a respiração. Foi na bola, mas a trava pegou firme na perna do jogador do Palmeiras, deixando uma marca nítida e provocando protestos fervorosos dos adversários. O árbitro não hesitou. Mostrou o cartão amarelo, mas a polêmica estava lançada e o clima dentro de campo ficou simplesmente insustentável. Torcida, imprensa e jogadores só falavam nisso. Por que Pulgar não foi expulso? Teria o Flamengo sido beneficiado? E o que será que realmente aconteceu ali, nos bastidores do gramado? As notícias do Flamengo tomaram conta de todas as conversas, dentro e fora do Maracanã. Enquanto a pressão aumentava, com os jogadores do Palmeiras exigindo a expulsão imediata de Pulgar, o volante do Flamengo manteve a cabeça fria e continuou jogando em alto nível, mostrando uma maturidade e personalidade que poucos conseguem em momentos de tamanha tensão. Felipe Luiz, treinador do Flamengo, já se posicionava à beira do campo, pronto para reagir a qualquer decisão do árbitro, e José Botto, diretor de futebol, acompanhava tudo de perto, sabendo que aquele momento poderia ser decisivo para o rumo do título. As notícias do Flamengo não paravam de chegar, e a torcida queria saber como Pulgar conseguiu suportar tanta pressão sem perder o foco. E o que ele tinha a dizer sobre toda aquela confusão? Foi aí que Pulgar, com a sinceridade e personalidade de sempre, deu uma declaração que pegou todo mundo de surpresa. Sem fugir da polêmica, ele disse: "Aqui, se você joga uma final se doando 100%, coisas assim acontecem dentro de campo. Se você entra e joga apenas 10%, te expulsam rapidamente e você não consegue mostrar seu futebol. Eu sempre busco jogar dando tudo de mim, com 100% de dedicação. Permanecer em campo mostra que o trabalho está sendo reconhecido e respeitado pelos árbitros e pelos adversários." Essas palavras, que logo viralizaram entre as notícias do Flamengo, foram o estopim para ainda mais debates e discussões sobre justiça, entrega e o verdadeiro espírito rubro-negro em decisões tão importantes. Enquanto Pulgar comemorava o título, o Palmeiras insistia na reclamação. Jogadores do Verdão e parte da mídia esportiva seguiam questionando a decisão do árbitro, alimentando uma das maiores polêmicas da história recente do futebol sul-americano. Nos bastidores, BAP, presidente do Flamengo, tratava de blindar o elenco, garantindo todo o respaldo jurídico e institucional caso a Conmebol abrisse qualquer investigação sobre o lance.
O departamento jurídico do Flamengo estava atento a cada notícia do Flamengo, pronto para agir e proteger não só Pulgar, mas toda a reputação do clube diante da América. O detalhe que pouca gente sabe é que a tensão no vestiário, logo após o jogo, era tão grande quanto a que rolou dentro de campo. Pulgar, visivelmente emocionado, foi recebido com aplausos pelos companheiros, que reconheceram a entrega e a coragem de permanecer no jogo, mesmo sob a ameaça constante de uma possível expulsão. Felipe Luiz reuniu o grupo, fez um discurso emocionante sobre disciplina, foco e espírito de equipe, e reforçou a confiança em cada atleta. Mais uma vez, as notícias do Flamengo mostravam ao mundo que para vestir o manto sagrado é preciso muito mais do que talento, é preciso ter coração e nervos de aço. E o mais impressionante veio depois, quando Pulgar decidiu falar abertamente sobre o respeito que tem por Bruno Fux, mesmo após um lance tão duro. O volante do Flamengo não hesitou em reconhecer o risco da jogada, mas deixou claro que, em finais de Libertadores, a intensidade é máxima e só quem está lá dentro sabe o que é necessário para não deixar escapar a oportunidade de entrar para a história. Isso, é claro, virou mais uma onda de discussões nas notícias do Flamengo, com torcedores debatendo se, de fato, o espírito de decisão pode justificar ações tão polêmicas dentro das 4 linhas. Durante os dias seguintes à conquista do título, a repercussão sobre o lance de Pulgar não parou de crescer. Analistas de arbitragem, ex-jogadores e especialistas foram unânimes ao afirmar que o volante poderia, sim, ter recebido o cartão vermelho, mas destacaram também a postura madura e disciplinada do atleta após o cartão amarelo. Isso serviu como lição não só para Pulgar, mas para todo o elenco do Flamengo, que aprendeu mais uma vez o quanto o equilíbrio emocional faz diferença em jogos decisivos. A cada nova notícia do Flamengo, mais detalhes desse episódio iam sendo revelados, tornando a vitória ainda mais emblemática. Enquanto isso, as redes sociais explodiam em debates. Parte da torcida rival seguia inconformada, enquanto os rubro-negros faziam questão de defender Pulgar e valorizar a entrega do time. O episódio, que já era polêmico por si só, se transformou em combustível para as notícias do Flamengo, que ganhavam cada vez mais espaço nos principais canais esportivos do Brasil. A cada entrevista, nova informação ou bastidor revelado, o caso da não expulsão ganhava mais um capítulo e mantinha o assunto vivo na cabeça do torcedor. Nos corredores do Ninho do Urubu, o tema foi tratado com muita seriedade. Felipe Luiz, sempre muito didático, reuniu a comissão técnica e analisou cada detalhe do jogo, reforçando a importância do controle emocional em partidas decisivas. O treinador ressaltou que o episódio serviria de exemplo para futuras decisões, lembrando que o Flamengo sempre entra em campo para vencer, mas nunca abre mão da ética e do respeito ao adversário. As notícias do Flamengo faziam questão de destacar essa postura, mostrando que o clube está sempre preocupado em construir uma imagem vencedora, mas também correta. Já a diretoria, liderada por BAP e José Botto, não perdeu a oportunidade de reforçar o apoio a Pulgar e a todo o elenco. Em entrevista, BAP deixou claro: aqui no Flamengo, valorizamos o profissionalismo e a entrega dos nossos atletas. Pulgar é um exemplo de dedicação e merece todo o nosso reconhecimento. Essa declaração rapidamente tomou conta das notícias do Flamengo, mostrando que o clube fecha de fato com quem veste a camisa com orgulho e comprometimento. Mas o mais impressionante dessa história toda é perceber como um único lance pode mudar completamente o rumo de uma partida e de uma temporada inteira. Se Pulgar tivesse sido expulso, como queria o Palmeiras, talvez o Flamengo não tivesse conquistado a sua 4ª Libertadores. Talvez a história fosse outra, e as notícias do Flamengo seriam muito diferentes do que estamos ouvindo agora. O futebol, mais uma vez, provou que cada detalhe importa e que a emoção nunca tem hora para acabar. Vale lembrar também que, mesmo diante de toda essa pressão, Pulgar manteve sua postura de respeito e humildade,
agradecendo a torcida do Flamengo por todo o apoio. Fico muito feliz por poder contribuir para a equipe e agradeço a confiança de todos. Permanecer em campo mostra que o trabalho está sendo reconhecido, afirmou o volante. Essas palavras foram repetidas em todos os veículos de notícias do Flamengo e reforçaram ainda mais o carinho da torcida pelo jogador. Ao mesmo tempo, o departamento jurídico do clube se manteve vigilante, pronto para agir em defesa do Flamengo em qualquer situação que colocasse o título em risco. Todo esse cuidado mostra o tamanho do profissionalismo do clube e o motivo de as notícias do Flamengo sempre serem referência quando o assunto é bastidor e organização. E para quem pensa que as consequências pararam por aí, é bom saber. Aquele lance virou tema de treinamento no Ninho do Urubu, servindo como exemplo de decisão rápida, entrega total e superação de pressão. Felipe Luiz fez questão de usar o episódio para preparar o grupo para novos desafios, mostrando que as notícias do Flamengo não são feitas só de vitórias, mas também de aprendizados que constroem um elenco ainda mais forte e determinado. Por tudo isso, se você é daqueles torcedores que não desgrudam do noticiário, que querem saber cada detalhe, cada nuance, cada opinião que circula sobre o Flamengo, já sabe. Essa história do Pulgar e de toda a polêmica envolvendo Bruno Fux ainda vai render muito pano para manga. Os debates já começaram nas mesas redondas, nos grupos de amigos, nos corredores do Maracanã e até mesmo entre ex-jogadores e especialistas em arbitragem. A cada nova notícia do Flamengo que chega, surge um argumento diferente, uma análise inédita, um ponto de vista que ninguém havia pensado antes. E é justamente esse fervor, essa paixão pelo detalhe, essa sede por informação de bastidor, que faz do torcedor rubro-negro alguém tão especial e único. Você faz parte de uma nação que quer ouvir, entender e debater tudo o que envolve o Mengão, sem perder nenhum capítulo dessa trama que mistura emoção, polêmica, garra e superação. Prepare-se, porque essa discussão não vai se encerrar tão cedo. A cada rodada, a cada jogo, a cada entrevista de Pulgar ou de Felipe Luiz, um novo elemento é adicionado ao debate e tudo pode ganhar uma nova perspectiva nas notícias do Flamengo. E se você quer mesmo ficar por dentro de tudo, não dá para vacilar. Continua acompanhando nosso canal, porque aqui as novidades não param nunca. Já aproveita agora para ativar as notificações e garantir que nenhuma notícia do Flamengo vai passar batido por você. Lembra que as maiores exclusivas, os bastidores mais quentes, as análises mais profundas e os debates mais acalorados chegam sempre primeiro para quem está inscrito e com o sininho ativado. E não é exagero dizer. A qualquer momento pode pintar uma bomba, uma reviravolta, um anúncio inesperado ou uma entrevista exclusiva que vai mexer com toda a torcida. Afinal, esse é o universo do Flamengo, cheio de surpresas, conquistas e repleto de emoções à flor da pele. Não fique de fora da melhor fonte de notícias do Flamengo da internet. É só assim que você vai ouvir em primeira mão tudo sobre esse episódio e todos os próximos capítulos de uma trajetória de glórias, polêmicas, superação e muita paixão rubro-negra que só o Flamengo proporciona. E você o que acha? Pulgar deveria ter sido expulso? A atitude do volante foi correta para quem joga uma final de Libertadores? Compartilha com a gente sua opinião e fique ligado, porque no canal de notícias do Flamengo sempre tem espaço para a voz da torcida, para a emoção do momento e para as análises mais quentes do Mengão. E não esquece, Flamengo é raça, é paixão, é entrega até o último segundo. Cada notícia do Flamengo é uma história à parte, feita de superação, polêmica, festa e, acima de tudo, muito orgulho rubro-negro. Então, se prepara, porque o próximo capítulo já está sendo escrito e você vai ouvir tudo aqui, junto com a nação. Porque se tem uma coisa que não falta nas notícias do Flamengo, é emoção, surpresa e a certeza de que a próxima revelação vai te deixar ainda mais apaixonado pelo maior clube do Brasil.